Legal? Começando então o resumo da seção 3.10, que trata de aproximações lineares e diferenciais. Então, mais uma seção de aplicações das ferramentas de diferenciação, da tabela de derivadas, das técnicas apresentadas nas sessões anteriores. Vamos lá. Aproximações lineares, né? Vimos anteriormente que nas proximidades do ponto A f de A, a reta tangente e o gráfico ficam muito próximos. A reta tangente é uma boa aproximação do gráfico da variação do y em relação ao x nas proximidades do ponto de tangência. De maneira que a gente pode trocar o cálculo efetuado pela função, pela regra algébrica da função, e usar um cálculo linear. Tá bom? Então nós vamos usar essa aproximação linear para calcular os valores funcionais aproximados. Tá bom? Então eu tenho a equação da reta tangente aqui, ó. Y menos y0, y menos f de A, igual a f' de A que multiplica x menos A. Tá bom? O f, né, o y é o f de x, certo? Então esse y aí, ó, você vai isolar esse y, vai ficar assim, o y é igual ao f de A mais f' de A que multiplica x menos A, na relação linear. Então, para a função, para o f de x, esse valor linear, essa soma aí, f de A mais f' de A que multiplica x menos A, essa soma é uma boa aproximação, desde que o meu x não fique muito longe do A. Tá certo? A explicação aqui, ó. Então, a aproximação linear é dada por essa formulinha aí, ó. F de x é aproximadamente f de A mais f' de A que multiplica x menos A. Olha a explicação aqui, ó. Fiz umas ilustrações para vocês. Considerando a abscissa A, essa altura aí até bater no gráfico é o f de A. Tá certo? Quando você pega um x próximo do A, a altitude ali, ó, a sua conta f de x, essa medida que vai da abscissa x até o ponto xf de x lá do gráfico azulzinho, tá vendo? Essa é a sua conta f de x. Agora veja, ela pode ser trocada, ó, uma conta aproximada. Essa conta f de x é aproximadamente essa medida dessa distância que vai da abscissa x até a reta tangente. Então, em vez de medir a distância de x até o gráfico da função, você considera a medida do x até a reta tangente. Isso é uma aproximação do seu f de x. O seu f de x é aproximado pela equação da reta. Então, agora, essa medida aí do x, a abscissa x até a equação da reta, olha só o que conta que ela é. Por isso que está aquele lado direito lá, ó. Ela é a mesma medida f de A, ó, ela é a mesma medida f de A, né? Mais um pouquinho. Quem é esse pouquinho que está em vermelho aí com o sinal de interrogação? É o cateto oposto ao triângulo retângulo, cujo ângulo oposto dele é o θ. Então, esse cateto oposto mede tangente de θ vezes cateto adjacente. Cateto adjacente é o quê? É o x menos A. E a tangente do ângulo θ é o coeficiente angular da reta tangente, é o m, é o f' no ponto A. Tá certo? Então, aquela parte vermelhinha que fica além do f de A é o f' que multiplica x menos A. Então, eu vou trocar o cálculo de f de x pelo cálculo do f de A mais a medida daquele pequeno cateto. Eu vou usar a equação da reta tangente para aproximar o valor do f de x. Eu vou ter um erro, claro que eu vou ter um erro. É aquela distanciazinha entre a reta tangente e o gráfico da função ali na vertical. Esse é um erro, por isso que é um sinal de aproximadamente. Ok? Então, o seu f de x é aproximadamente, ó, seu f de x, estou destacando de novo, seu f de x é aproximadamente, tá vendo? Vai ter um erro, aproximadamente o f de A mais a medida daquele outro cateto, mais f' de A que multiplica x menos A. Isso vale quando o x está próximo do A. Se você for muito longe do A, o seu erro vai aumentar, conforme você percebe nessa ilustração aí, né? Então, para pontos próximos do A, o erro é pequeno, tolerável. Ok? X nas proximidades de A.
Então, a linearização da função é feita mediante o uso, L de x é f de a, mais f' de a multiplica x menos a. É o que eu já tinha falado para vocês. Você vai guardar para você usar lá sempre. Vamos ver um exemplo. Determine a linearização da função f de x igual a raiz quadrada de x mais 3 na abscissa a igual a 1, ou seja, nas proximidades do a igual a 1, do x igual a 1. Como é que eu troco essa conta, que é uma raiz quadrada, por uma conta linear? Né? E sabendo essa troca, calcule para nós a raiz de 3,98 e raiz de 4,05. Essas aproximações estão além ou abaixo do valor real do f, na proximidade da abscissa 1. Então vamos lá. F de x igual a raiz, copiei lá no cantinho, raiz quadrada de x mais 3. A derivada dessa expressão é 1 sobre 2 vezes essa raiz, vezes a derivada do que eu tenho dentro da raiz. Então é 1 sobre 2 raiz de x mais 3. Quanto vale f' em 1, que o enunciado está querendo aqui para mim? Quanto vale em 1? O f de 1 vale raiz de 4, que vale 2. E o f' de 1 vale 1 quarto. Então, qual é a expressão da linearização desta função quando x for 1? Ó, f do ponto, f' do ponto, x menos o ponto. Então, L de x é o f do 1 mais f' do 1, que multiplica x menos 1. Então, como é que fica? Eu calculei esses valores, é 2, 1 quarto, 2 mais 1 quarto de x menos 1. Fazendo as continhas aí, 7 quartos mais x sobre 4. Assim, quando o x estiver próximo de 1, você pode trocar o cálculo de raiz de x mais 3 por 7 quartos mais x dividido por 4. Em vez de ficar calculando raiz quadrada, você calcula uma conta linear, uma soma de uma multiplicação ali, né? Que foi a multiplicação do 1 quarto vezes o x menos 1. Então, vamos ver aqui, ó o desenho, ó, aqui no desenho. Ó. Então, próximo da abscissa 1, em vez de eu fazer a conta usando a raiz quadrada, eu vou fazer a conta usando a equação da reta. Eu vou linearizar a minha conta. Vou usar a conta linear nas proximidades do 1. Isso não pode ir muito longe do 1. Então, veja. Aí o autor pergunta, qual é a raiz quadrada de 3,98? Bom, dentro da raiz ali é x mais 3. Então, como é que fica essa expressão 3,98, né, para a raiz de x mais 3? Fica 98 mais 3, ponto 98 mais 3, né? Então, eu estou próximo do ponto do x igual a 1. Estou próximo do x igual a 1. Estou com 0,98. Se eu tivesse o x igual a 1, a raiz quadrada de 4 daria 2. Mas como eu estou usando x igual a 0,98, em vez de fazer a conta raiz quadrada de 3,98, eu teria que procurar uma calculadora, né, para fazer essa conta, né? Eu faço a conta 7 quartos mais 0,98 dividido por 4. Aí eu, um pouquinho de lápis ali, gasto, faço a divisão 1,995. Eu tinha que dar perto de 2, realmente, né? E aí a outra pergunta do autor é raiz de 4,05. Bom, então se eu tenho na minha expressão ali no cantinho do slide x mais 3, 4,05, como é que fica? Fica 1,05 mais 3. Então o meu x nesse caso será 1,05, estará perto do 1. A conta que eu devo fazer, que é linear, será 7 quartos mais 1,05 dividido por 4. Gasto um pouquinho de grafite ali na divisão, conta as casas decimais, né? 2 casas, põe 2 zeros do lado do 4, aquelas coisas todas. Eu calculo 2,0125. Essa é aproximadamente a raiz quadrada de 4,05, um pouquinho acima do 2, né? Como deveria ser, né? A raiz de 4 é 2. Então, aí ele pergunta, né, essas aproximações são superestimadas ou subestimadas? Como eu, na minha situação, a reta tangente está acima do gráfico da função, então essas minhas aproximações lineares estão aproximando o valor real, mas estão dando um valor maior, são superestimadas. Certo? São superestimadas, porque essa reta tangente está acima do gráfico da função.
se essa reta tangente estivesse abaixo da função, elas seriam subestimadas, faltaria um pouquinho para o valor real. Então essas aproximações aqui, 1.995 ou 2.0125, elas estão errando por um errinho a mais do que deveria ser na realidade. Certo? Vamos ver outra. Aqui é só uma tabela, eu acho que essa ilustração aqui ilustra melhor do que essa análise dessa tabela aí, né? Aqui o autor está fazendo algumas comparações, né? Do valor da linearização e o valor real calculado com o uso, por exemplo, pegando a calculadora e calculando a raiz quadrada lá, né? Então esses números são sempre superiores. Utilize um software plotador de gráficos e determine para que valores de x a aproximação do exemplo anterior tem precisão de meia unidade. Para que valores de x a aproximação do exemplo anterior tem precisão de 0,1 unidades. A aproximação do exemplo anterior é essa aqui. Raiz de x mais 3 é aproximadamente 7/4 mais x sobre 4. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o gráfico y igual a essa raiz aí quadrada. Vou mostrar y igual a essa raiz quadrada aí mais meio. Y igual a essa raiz quadrada menos meio. Vou mostrar um tubinho, uma faixa, né? Então você mostra uma faixa. Aí você mostra também o traço da reta tangente. E aí você determina qual está vendo que o traço da reta tangente fica dentro dessa faixinha. É um erro de meia unidade para mais, meia unidade para baixo. Então, até quando você pode usar a linearização de maneira a estar errando um erro que é no máximo 0,5 acima ou abaixo? Então eu vou observar a situação, vou determinar as coordenadas de P, coordenadas de Q. Se você estiver mexendo, por exemplo, no GeoGebra, você pode pedir interseção de elementos, você clica numa curva, clica na outra, quero a interseção, aí aparece na coluna algébrica a coordenada x e y desses pontos de interseção. Ok? Aqui no caso, utilizando a ferramenta de zoom, ou no caso do GeoGebra, uma ferramenta de ponto de intersecção, né? Você percebe que essa precisão de meia unidade ocorre se o x estiver entre menos 2,6, né? O p está negativo, né? Menos 2,6, aquele x ali, e 8,6 o x do Q, aquela intersecção da direita. Okay? Então, nesse intervalo, você tem um erro tolerável de meia unidade. No segundo item, eu faço o mesmo processo. Eu mostro a reta, o gráfico mais um décimo, o gráfico menos um décimo. Então, a faixinha vai ficar mais estreita. E aí eu procuro, por ferramenta de zoom ou pedindo para o software calcular os pontos de interseção. Então, nesse caso, eu percebo que a abscissa da interseção ali do ponto P é de menos 1,1, ainda negativa, menos 1,1, e a do ponto Q à direita é 3,9. Então, entre menos 1,1 e 3,9, você pode fazer a conta linear. Você estará errando, o seu controle será de um décimo, o seu erro será de um décimo, ou menos de um décimo, o seu erro máximo será de um décimo, certo? Entre intervalo. Então, são boas aproximações. Você pode usar a aproximação linear, já que essa conta é mais fácil do que calcular a raiz quadrada. Né? Então, mesmo. Agora, outra seção, outra subseção aí, diferenciais. É a mesma coisa, a mesma relação. Eu vou usar também a aproximação da reta tangente para aproximar valores da função. Né? Só que a notação e a abordagem é um pouquinho diferente. Podemos considerar uma aproximação linear de uma função nas proximidades de uma abscissa A com outra linguagem, a linguagem de diferenciais. Se f de x é uma função derivável, então temos a relação dy dx é o f' de x, certo? Se você tivesse fração com numerador dy e denominador dx, o que não acontece, você multiplicaria por dx o lado direito e obteria essa última expressão aqui. Dy seria f' de x dx. Como é que eu falo isso? A implicação da fórmula de cima para a fórmula de baixo é correta.
O que não é correto é ser uma fração, porque dy dx não é uma fração. Porque se fosse denotado como y', você não teria denominador, né? Então, se fosse um denominador, eu trabalharia como se fosse, tá? Multiplicaria por dx. Então, você pode pensar dessa maneira. A justificativa é outra justificativa. Você vai pensar em base dual. Quando você estudar álgebra linear 2, lá, você vai entender. Mas, se fosse uma fração, né, eu vou trabalhar então com a equação dy igual a f' vezes dx, onde dy vai ser uma aproximação do erro em y e dx uma aproximação da minha tolerância no eixo x. Vai ser um delta x. Tá? Veja na seguinte ilustração a dependência de dy em função de dx. É a mesma coisa aqui, ó. Perdão. É a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? O seu dy está em vermelhinho, é o quanto você varia a partir do f de x, é o quanto você varia ali em cima. O delta y é a variação real, que eu vou da altura f de x até o gráfico, né? E aí você aproxima o seu dx, você toma como sendo a variação do eixo x, então é o delta x. Então, se eu realmente pegar um delta x e fizer as contas da função, eu vou poder calcular quem vai ser o meu delta y, né? É a tangente de θ vezes o delta x. Agora, se essa conta for um pouco difícil, eu posso aproximar essa conta por dy. Aí eu calculo dy linear. O meu dy será tangente de θ vezes o delta x vezes o dx. Por isso que dá f' de x dx. Vamos ver na prática aqui. Então, aí a variação total que o autor fala, aí a variação total de y na vizinhança de x é delta y. É o f de x mais delta x menos o f de x. É o que está em azulzinho ali, o delta y. Tá? É o f de x mais delta x menos o f de x. Mas essa variação pode ser aproximada por f' de x dx. Pode ser aproximado, como eu grifei em azulzinho aqui, por f' de x dx, que seria tangente de θ vezes o seu acréscimo Δx, que vai ser denotado por dx. Vamos ver com contas aqui, ó. Considere a função f de x igual a x cubo mais x quadrado menos 2x mais 1. Compare os valores de ΔY e dy, nesse sentido aqui, ó. Compare os valores de ΔY e dy. Quando x varia de 2 para 2,05, 2 mais 5 centésimos, e quando x varia de 2 para 2,01, ou seja, 2 mais 1 centésimo. Ok? Minha função copiei lá no alto. Preciso calcular o f de 2. Quanto que é o f de 2? O f de 2, perdão, já está aqui. O f de 2 é 9. Preciso calcular quanto é o f de 2,05. Então, eu vou usar a função e calcular quanto é o f de 2,05. 9,717625. Então, eu tenho meu delta y. Meu delta y é de 9 para 9,717625. O meu delta é realmente 0,717625. Voltando à figura aqui, ó. Meu delta y em azulzinho. Né? Eu calculei 9,1,7 de alguma coisa menos o 9. Então, eu tenho realmente quanto que é o delta y. O delta y está calculado, é o 0,717625. Mas, veja, para calcular o delta y, nas contas, eu preciso das potências de ordem 3, contas decimais, centesimais, tem um pouquinho de trabalho. Então, veja, tem um pouquinho de trabalho. Então, veja, como é que se expressa a diferencial, então, dessa função? Então, a diferencial, né, lembra aquela história da fração? Quanto que é o dy dx? É o f'. Então, qual é a expressão do f'? 3x² mais 2x menos 2. Então, eu passo o dy multiplicando. Então, a minha expressão diferencial vai ficar dy vai ser igual a f' dx, ou seja, esse polinômio vezes o dx. Quando x varia de 2 para 2,05, o seu dx, volta na figura aqui, o seu dx vai ser tomado como o delta, o tanto que você saiu, que você se distanciou do ponto base. No caso é 5 centésimos. Então, voltando aqui,
5 centésimos. Ó, meu dx é o meu ΔX é os 5 centésimos. Então, quanto vai valer meu f' de 2 para me usar a minha fórmula lá? Meu f' de 2 eu faço potência quadrática vezes 3 mais 2 vezes o x menos 2, isso vai dar 14. Então a minha diferencial aqui, meu dy, vai ser 14, que eu estou calculando a derivada no ponto, né? A tangente de θ, 14 vezes os 5 centésimos. Fazendo essa continha aqui vai dar 0,7. Então, o meu delta real é 0,717625. E o meu dy, que é uma conta linear, é uma aproximação da variação da função, está me dando 0,7. Estou acertando uma casa decimal. Certo? A variação exata da função é razoavelmente aproximada pela diferencial. Com uma casa decimal tenho certeza. Então, estou acertando. Se você usasse aproximações, né? 5 iria para 6, 6 iria para 7, 1, 8, aí iria para 7, 2, aí o 2 não mexeria nesse 7, né? Então ficaria 0,7. Se eu fosse fazendo arredondamentos, eu obteria 0,7 realmente na primeira casa decimal, com arredondamentos. Então a diferencial aproxima razoavelmente a variação total da função. Tá? Quando o x vai de 2 para 2,1, então vamos ver. Você calcula o f de 2, que é 9, já foi calculado, calcula o f de 2,01, ou seja, 2 mais 1 centésimo, pela função. 9,140701. Aí, então eu tenho a minha variação real. Se você fizer a subtração ali, você vai ver que a variação real do y é 0,140701. Agora, se eu vou usar diferencial, é 14 vezes a variação dx, 14 vezes dx, porque eu já calculei quanto que era o f' em 2. 14 vezes 1 centésimo dá 0,14. Então veja que com um acréscimo bem pequeno, um acréscimo pequeno de 1 centésimo, a variação da função vista, né, aproximadamente a variação da função pela diferencial, a aproximação da variação da função pela diferencial nessa vizinhança aí está dando, estou acertando a segunda casa decimal. Exatamente, a segunda casa decimal está correta, porque a variação é 0,1407. Então está correta a segunda casa decimal, com uma conta bem mais simples de fazer do que calcular o ΔY mesmo, certo? Então essa é a conta feita com aproximação decimal, que a gente chama de aproximação por diferenciais, certo? Aqui estou só destacando, né? O 9 é igual a variação, duas casas decimais corretas, ó, o meu dy aproxima o meu ΔY. Vamos ver. Exemplo 4. Mediu-se o diâmetro de uma esfera. É o último exemplo da sessão também. Mediu-se o diâmetro de uma esfera de aço com certo instrumento de medida. Então você pegou um paquímetro lá no laboratório de física e tal. O raio mediu, deu 42. O raio é 21. Então é uma esfera, um corpo de prova. Você mediu o raio 21 centímetros. Mas aí você olha no aparelho, na embalagem do aparelho, e o fabricante atesta que esse aparelho tem um certo erro. Né, o erro da porquinha, da engrenagem, certo? O erro máximo cometido pelo aparelho é de 0,05 centímetros na medição. Aí, se você precisa calcular o volume daquela esfera, você está usando um aparelho que mede o raio, ou mede o diâmetro, e o fabricante te fala, ó, o meu aparelho tem um erro de 0,05 centímetros. Qual é o erro máximo cometido no cálculo do volume dessa esfera? Muito bem, o volume da esfera você vai calcular 4/3 de πr ao cubo, certo? Então você vai colocar o 21 centímetros lá, vai ter o volume da esfera. Então vai dar aquele número lá, depois eu tenho a conta feita aí. Admita que o erro máximo na sua medida seja obtido. Admita, a folga do aparelho. O aparelho pode medir com precisão melhor que essa, mas vamos admitir que eu esteja cometendo o erro máximo na minha medida. Meu dx, que é o ΔX, seja de 5 centésimos de centímetro.
Então, vou derivar, vou usar diferenciais para aproximar o erro da variação do volume. dV dr é 4/3 de π 3r². Né? Então, cancelo 3. Meu dV vai ser 4πr² dr, como se fosse uma fração. Então, o dV é 4πr² dr. Então, veja, quando R for 21 centímetros, a variação do meu volume, meu dV, será de 4π 21² vezes 5 centésimos. Isso dá 277 centímetros cúbicos. Então, o erro cometido no cálculo do volume será de aproximadamente 277 centímetros cúbicos. Então, veja, no caso aí, se você estiver mexendo com equipamento, com experimento, você precisa considerar o que acontece com as contas das suas medidas. O seu erro máximo no volume será da ordem de quase uma garrafa de refrigerante, quase 300 ml, 277 centímetros cúbicos, no volume daquela esfera. Quer dizer, é considerável, né? É um erro considerável, porque o seu instrumento de medida tem um erro linear de 5 centésimos. Sim, aqui no final ele ainda calcula o erro relativo. O erro relativo, ou seja, a variação no dV dividido pelo volume total. Se o volume é 4/3 de πr² e dV é 4πr² dr, então o dV sobre V, então o erro relativo é obtido por uma taxa de variação ali, dividido pelo volume. dV sobre V, você vai ter um cancelamento, 4πr² sobre 4πr³ dividido por 3, vai sobrar um R no denominador, mas vai um 3 lá no numerador. Vai ser igual a 3 sobre R dr. Então, o seu erro relativo, dV sobre V, vai ser da ordem de 3 sobre 21 vezes 5 centésimos. Então, o seu erro relativo é da ordem de 7 milésimos. Né? Então, quando em porcentagens, fala, mas eu estou errando quase um copo de volume na medida. Sim, você está errando quase um copo de volume, mas se o raio é de 42, então é uma esfera considerável, né? 42 centímetros de diâmetro, tá certo? Eu não fiz a conta de quantos litros cabe ali dentro, mas então aquele erro de volume que você tem é da ordem de 7 milésimos, quando você calcula o erro relativo. Ok? O erro é de aproximadamente 7 milésimos, ou seja, 0,7% do volume total. Uma outra continuação aqui seria, imagine que se queira pintar uma esfera de aço de raio 20, você poderia pegar o mesmo problema, né? Imagine que você queira pintar uma esfera de aço de raio 21 centímetros, né? 42 de diâmetro, mesma esfera, que é uma camadinha de tinta. E vai pôr uma camada de tinta de 5 centésimos de centímetro. Ok? Meio milímetro, né? Qual será aproximadamente o volume de tinta aplicado? Quanto de tinta você vai gastar para pintar essa esfera com uma camadinha constante de 0,05 centímetros, bem fininha? O dV já foi calculado, é 4πr² vezes o desvio ou a modificação ΔX. Então, eu vou imaginar que da esfera para a casquinha de fora da tinta, eu vou ter uma variação do raio de 5 centésimos. Então, meu cálculo de volume seria 277 centímetros cúbicos. Ou seja, eu vou precisar de um copo, né, esses copos americanos, sim, mais de um copo americano de tinta para pintar aquela esfera. Certo? Essa é uma outra utilidade. Aproximadamente. Ok? Então, dessa seção aqui, são cálculos lineares, até mais ou menos a metade, e depois cálculos usando aproximações, para saber, olha, variação da função aproximada, usar o dy, como a gente fez nesses últimos 3 exemplos. Sessões aí, então, dessa sessão, eu tirei o comecinho, começa fazendo 11, vai fazendo 11, 12, 13, 14, depois pula para o 20, depois pula para o 30. Ok? Então, não tem teoria, é só a fórmula de linearização e a aproximação por diferenciais. Você vai denotar dy dx e vai pensar em multiplicar. dy é a derivada no ponto base vezes um dx. Esse dx é o seu acréscimo ΔX.
Bom, até a próxima então.